Como anunciamos no último vídeo, nós agora faremos a terceira videoaula do nosso canal Processo e Revista e falaremos sobre as medidas indutivas do novo Código de Processo Civil. Especificamente, se com base no artigo 139, inciso 4 do novo CPC, inciso 4 do novo CPC, o juiz tem o poder de suspender carteira de motorista, CNH, passaporte e cartão de crédito dos devedores. Eu não quero fazer uma análise apenas à luz da jurisprudência, e existe hoje uma sólida jurisprudência se formando no sentido de que não é cabível esse tipo de medida. Mas não quero fazer aquela análise mais ou menos como o direito é aquilo que os tribunais dizem que ele é. Vou analisar se eventualmente isso fere ou não direitos fundamentais. Quem já se deu o trabalho de ler meus artigos sobre o tema, crítica às medidas indutivas do novo CPC, direito processual civil do inimigo, e tem um outro artigo que eu escrevi sobre isso que agora que não me vem à memória, deve saber que eu sou bastante crítico a esse tipo de medida. Inclusive, nós assinamos o primeiro habeas corpus no Brasil, o primeiro habeas corpus contra a primeira decisão que determinou a cassação do passaporte, a suspensão do passaporte de um devedor. Foi concedida a liminar e, no mérito, deu-se total provimento ao recurso. Inclusive, amanhã, no dia 17 de maio de 2017, faremos uma sustentação oral num outro caso para o qual fomos contratados a esse respeito. A questão, ao nosso ver, é: primeiro, o novo Código de Processo Civil, ele revogou o princípio da tipicidade dos meios executivos? Não, não revogou. Tá? Essa é uma discussão meio polêmica, existe até um enunciado do Infam, se eu não me engano, falando que os meios executivos, o princípio da tipicidade, ele foi revogado pelo artigo 1394, mas, sinceramente, não foi. O artigo 1394 diz que o juiz pode usar todos os meios disponíveis. Todos os meios legalmente disponíveis. Se a gente for entender que o artigo 1394 revogou o princípio da tipicidade, a gente seria obrigado, então, a fazer uma compreensão de que o artigo 1394 do CPC revogou também o princípio do devido processo legal do contraditório, artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República. Então, em primeiro lugar, o nosso entendimento é de que não, esse princípio não foi revogado. Segundo, a gente tem que fazer uma análise à luz dos princípios que informam, os princípios hermenêuticos que informam o CPC, que estão nos artigos 1 a 12, se não me engano, 1 a 11. E o artigo 8º expressamente diz que o juiz no processo civil tem que velar pela garantia do princípio da dignidade da pessoa humana. Quer dizer, isso não está... E dignidade da pessoa humana não é um princípio vago, é uma coisa bastante objetiva. Tá? No caso concreto, suspensão de passaporte e suspensão de carteira nacional de habilitação são decisões que afetam diretamente o direito de ir e vir de devedores. Tá? Tanto assim o é que o Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 22, se eu não me engano, mas depois eu vou colocar no site, ele fala que expressamente é proibido aos Estados-membros proibirem a saída dos cidadãos dos seus próprios países, salvo por motivo de processo criminal. Vamos lembrar que o Pacto de São José da Costa Rica, que gerou o recurso repetitivo número 25 do Supremo Tribunal Federal, que foi o recurso no qual foi proibida a prisão civil do infiel depositário. O Pacto de São José da Costa Rica é norma constitucional. Pode ter uma discussão se é norma constitucional. Luiz Roberto Barroso entende que, na verdade, é uma norma supralegal, que se coloca acima da lei ordinária, acima da lei complementar e abaixo da Constituição. Mas, de qualquer forma, no padrão pirâmide kelseniana, da pirâmide de Kelsen, o Pacto de São José da Costa Rica, de qualquer forma, estaria acima do CPC. A gente não pode imaginar que uma lei ordinária vá se sobrepor a uma norma que regulamente direitos fundamentais, ou a proibição de direitos fundamentais. A única hipótese, inclusive, de cerceamento de direitos fundamentais pelo Pacto de São José da Costa Rica é a hipótese da prisão civil do devedor de alimentos.
observando que o Brasil é um dos poucos países no mundo, uma das exceções em países do mundo, que permitem o que, a meu ver, o tema da aula não é esse agora, tá? O tema desse vídeo não é esse, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo que permitem, ao meu ver, a prisão civil do devedor de alimentos. Tá? Inclusive, pelo novo CPC, se a gente for analisar o conceito de devedor de alimentos, a gente pode ampliar isso para o eventual devedor de verbas trabalhistas, o que seria uma loucura, e para a eventual prestação pecuniária do artigo 45 do Código Penal. Vamos lá, a gente vai falar mais sobre esse tema ainda em algumas outras aulas. Então, mas voltando, não é muito o tema, mas, primeiro, o Brasil é um dos poucos países do mundo que prevêem a prisão civil do devedor de alimentos. E, segundo lugar, que é uma coisa bastante importante da gente observar, existe hoje um projeto de lei no Congresso para proibir também a prisão civil do devedor de alimentos. Sobre a suspensão de passaporte, prisão de devedor de alimentos, um dia, numa conversa, alguém que era favorável à tese, no caso da prisão civil do devedor de alimentos, mas contrário à suspensão do passaporte, soltou o seguinte argumento. Não vou comentar, é uma amiga minha e tal, mas ela comentou: olha, Paulo, eu entendo que é cabível sim a prisão civil, e esse argumento a gente também poderia levar para a hipótese do passaporte, porque funciona. Bom, se a gente for analisar por um critério de funcionalidade estrita, a gente poderia soltar a seguinte resposta que eu falei com ela numa mesa de bar: quebrar joelho funciona, que é uma maravilha. Qualquer organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, num conceito mais amplo, mais filosófico de direito, realizam o direito de uma forma muito mais eficiente que o judiciário. Tudo bem que é um direito com vistas a uma lei do talião, uma retribuição imediata a um dano, imediata e muitas vezes desproporcional a um dano, mas realizam o direito de uma forma mais imediata que o judiciário. Então esse critério de funcionalidade não me convence. Para mim, suspender um direito fundamental, violar um direito fundamental como forma de estimular o pagamento de uma dívida, estimular o cumprimento de uma obrigação, não é algo razoável. E aí a gente tem que pensar num outro problema também, que hoje, ao meu ver, é uma coisa bastante séria. Chama-se responsabilidade e autonomia contratual. Na verdade, a parte tem o direito de, quando faz um contrato, determinar que tipo de garantia ela quer aquele contrato. Por exemplo, vou dar um exemplo bastante claro aqui do meu escritório, aqui do nosso escritório. Eu tenho um sócio, o Dr. Guilherme, e a gente procura a gente trabalha muito com ações de despejo, locações, etc. Eu tenho uma visão, quando a gente vai orientar um cliente a fazer um contrato de locação, de orientar o cliente a pedir uma garantia, de preferência um fiador que tenha imóvel próprio. Por quê? Porque nós temos uma garantia de que o nosso cliente receberá o seu crédito, mesmo que demore para ser feito o despejo. Por outro lado, a lei do inquilinato prevê que, se o contrato de locação não tiver garantia alguma, o despejo pode ser feito de forma imediata, via liminar. Não é tão imediato assim, mas de uma forma bastante rápida. Então, nós tivemos aqui no escritório alguns processos de despejo que aconteceram em coisa de 4 ou 5 meses. O cumprimento da ordem de despejo entre a distribuição da ação e o cumprimento efetivo da liminar. Tudo isso é uma questão de estratégia processual. Então, eventualmente, você pode ter um cliente que prefira ter certeza que vai receber, com uma garantia, ou não. Nem digo estratégia processual, chamo mais de técnica contratual mesmo. E se a gente for analisar isso ainda, essa responsabilidade contratual que as partes devem ter, né? Lembrando que o processo acaba sendo um subproduto do direito. A parte mais importante é a parte dos qual as pessoas menos se importam, que é a elaboração de um contrato decente, a elaboração de um contrato que evite problemas judiciais. Hoje, e não é de hoje, tá? Eu estou abrindo um pouco o escopo dessa aula, mas o novo Código de Processo Civil, nos artigos 189 e 190, permitem expressamente a formação de negócios jurídicos processuais. Então, por exemplo, vamos voltar à hipótese do despejo.
as partes podem, eventualmente, no caso do despejo nem tanto, mas a gente coloca em alguns contratos que a gente faz aqui no escritório, a previsão expressa de que os recursos de apelação têm somente efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo. E a execução provisória de eventual sentença se dá da mesma forma que a definitiva. Quer dizer, então a parte pode escolher como contratar. E quando a gente fala pode escolher como contratar, isso se torna muito interessante, porque o artigo 1394, o inciso 4 do novo Código de Processo Civil, do artigo 139, ele fala em prestação pecuniária. Ele fala que o juiz pode usar as medidas coercitivas, subrogatórias ou mandamentais, inclusive para os casos de prestação pecuniária. Não é inclusive. A leitura correta dessa palavra inclusive no texto deve ser apenas. Vou explicar por quê. A gente está falando de direito fundamental. Qualquer interpretação de norma restritiva a direito fundamental tem que ser de forma que procure o máximo possível proteger esse direito fundamental. Então vamos lá. Prestação pecuniária é uma figura do artigo 45 do Código Penal. O que essa figura diz especificamente? Não vale a pena aqui a gente ficar lendo o artigo, depois vocês podem pegar o artigo na internet, no site do Planalto ou no Código. Mas a figura da prestação pecuniária é aquela figura jurídica na qual você não escolhe quem é seu devedor. É alguém que atropela e mata um parente seu, ou um cliente seu, um parente de um cliente seu, mais provavelmente. Essa pessoa vai ser devedora de alimentos, tá? Em razão dessa prestação pecuniária. É uma figura específica do Código Penal. Tá? Então, a dívida mais grave, vamos supor que fosse possível o uso dessas medidas, suspensão de passaporte, CNH, cartão de crédito. Ainda que fosse possível, seria para o caso da prestação pecuniária. Por quê? Porque senão seria desnecessária a palavra inclusive no texto legal. Se o juiz pode suspender o passaporte ou CNH para uma dívida quirografária, obviamente ele pode fazer para um débito alimentar, né? Isso é óbvio, não precisa da lei falar isso. Então, uma interpretação mais razoável, uma hermenêutica mais razoável dos direitos fundamentais, e há ótimos textos sobre isso, tanto disponíveis no Google Acadêmico quanto disponíveis em literatura científica aplicada. Recomendo até um vídeo do doutor Manuel de Lazari, chama Manual dos Direitos Fundamentais, Rafael de Lazari, desculpa, o doutor Rafael de Lazari, e o livro chama-se Manual dos Direitos Fundamentais. Ele versa um pouco sobre esse assunto. Essa interpretação tem que ser feita de uma forma a proteger direitos e garantias fundamentais, que é uma proteção, no fundo, a toda a sociedade. Tanto assim é, e voltando, eu não entendo que a medida ela passe a ser legal ou ilegal, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo deu ou não deu provimento ao agravo de instrumento, ou ao habeas corpus. Mas em dois casos específicos, não foi num caso específico. O TJSP entendeu que, dada a gravidade da situação, a gravidade da violação cometida ao direito de ir e vir, era cabível sim a impugnação da medida via habeas corpus. O tribunal entendeu isso uma coisa extremamente gravosa. A votação foi por 2-1, foi apertada, a gente tem que ser sincero, não foi uma coisa unânime, não foi uma votação unânime, a gente vai depois disponibilizar tanto o voto vencido quanto o voto vencedor em nosso site, mas a votação foi bastante apertada. Por fim, vamos falar um pouco sobre a questão, e tem uma questão interessante, antes de chegar no final do vídeo, tem uma questão interessante aí, né? A gente está falando suspensão de passaporte. O argumento da magistrada da segunda vara de Pinheiros, quando ela determina a suspensão do passaporte, é: se o devedor não tem condições de pagar seus débitos, logo ele também não tem condições de viajar. Então logo eu estou fazendo um favor, determinando a suspensão do passaporte. Bom, e a gente até cita isso no habeas corpus, e se não me engano, num dos artigos que escrevemos, que chama-se Críticas às Medidas Indutivas do novo CPC, publicado no j.info, a gente também fala sobre isso. Não é incomum hoje
que algumas passagens internacionais custem menos que alguns voos nacionais. Por exemplo, uma passagem para Miami custa seguramente menos que uma passagem para Fernando de Noronha. Então, por esse raciocínio, e se a gente for considerar que também que a gente vive nos países mais caros do mundo, se a juíza for proibir, se o magistrado for proibir o devedor de fazer um voo para Miami ou ao que o valha, não seria razoável que proibisse também, que expedisse o ofício à ANAC, proibindo também a ANAC, a ANAC não existe mais o DAC, proibindo também que aquela pessoa pegasse qualquer voo no Brasil, fizesse qualquer voo, inclusive doméstico, o que a nosso ver é uma aberração. Existe aí uma outra questão. Se a gente for parar para analisar esse argumento, bom, se a pessoa não tem condições de pagar o crédito, o débito que ela tem, então não teria condições de viajar, logo suspende seu passaporte. Com esse mesmo raciocínio, a gente poderia também proibir um plano de saúde de prestar serviços àquele devedor. Né? Existe o SUS. Existe o SUS. A gente, querendo ou não, funcionando bem ou funcionando mal, temos um sistema único de saúde. Então, por esse raciocínio, não seria totalmente razoável que o magistrado determinasse a suspensão do plano de saúde do devedor até que pague suas dívidas. Até que ponto vai? Até que ponto vai? Quer dizer, a gente está chegando num ponto que assim, o processo civil ele pode invadir a esfera de direitos fundamentais sem previsão legal. Ele ultrapassa o limite do direito penal. O direito penal prevê, sim, a invasão da proteção de direitos fundamentais, mas com base numa previsão legal. O processo civil não. Por isso que, para mim, data macema vênia, quem pensa o contrário, não quero causar polêmica, mas é totalmente equivocada a tese, e Araquém de Assis concorda comigo, quer dizer, eu concordo com Araquém de Assis nesse sentido, de que o princípio da tipicidade dos meios executivos não foi revogado. Razão pela qual, entendo que não demora muito, mas dentro em breve, alguma coisa de 6 meses a 1 ano, o STJ ou o STF vão acabar se posicionando sobre esse assunto e vão acabar entendendo por inconstitucional esse tipo de medida. Por hoje é só, meus colegas, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda, porque acho que é um dos temas que mais causa dúvidas sobre o novo CPC, e até a próxima aula.